Olá você, sou eu novamente, o Leandro, e você está no Pode Mais, o podcast para você que, assim como eu, é apaixonado por educação. Aproveita, antes de começar esse episódio, já vai lá, se inscreve aqui no nosso canal, clica no botãozinho de inscrito, no botãozinho do sininho para você receber todas as notificações, certo? Segue lá o colégio @demaiseducativo nas todas as nossas redes sociais para você ficar por dentro de todas as novidades do colégio e também sobre ensino. Hoje, o assunto do podcast, do Pode Mais, é sobre inglês. Eu trouxe aqui o André. Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. Boa tudo tarde, bem? Silvia. Tudo ótimo. ótimo. E trouxe também a teacher Silvia, que é a nossa professora do PIES lá no Demais Educativo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu falei de PIES, né, em inglês. O PIES é a solução... É um sistema de ensino, né, mais avançado. Ele é um inglês, eu costumo dizer lá na escola, um inglês vertical. É semelhante, muitas famílias acabam por optar em matricular os seus filhos, depois do inglês da grade curricular, numa escola de inglês fora da sala de aula. Eu digo que o PIES é a própria escola de inglês dentro da grade, dentro do colégio, certo? André, você gostaria de fazer a apresentação do PIES? Você que é o consultor do PIES, o pai e o nosso especialista nessa área? Exatamente. Queria falar um pouquinho sobre o PIES, realmente é um programa de inglês avançado que vai da educação infantil. Inclusive, a partir desse ano, a gente vai ter o G2, crianças de 2 anos, que é uma coisa que a gente não tinha antes, mas a gente veio ter a demanda, né? Então, a partir do ano que vem, vamos ter o G2. Então, começa com crianças de 2 anos até o ensino médio. Então, qual que é a diferença desse programa para um programa básico, tradicional, né? A criança ou o adolescente, ele vai ter contato com o inglês de uma forma bem, assim, permanente. Então, ele vai ser fluente, ele vai conseguir fazer uma prova internacional, vai conseguir uma colocação no mercado de trabalho. E o nosso programa é um programa bem robusto, né? Como você falou, um programa de inglês avançado que vai realmente ter uns resultados até melhores do que alguns cursos de idiomas que a gente tem por aí. Bem legal. Maravilha. Eu acompanho, né, como diretor do colégio lá. O André está com a gente desde o começo do ano, né, André? Na verdade, eu assumi extraoficialmente no finalzinho do ano passado, mas a minha primeira visita foi esse ano. Então, a gente conta esse ano, realmente. O André visita o colégio, apresenta, né? Está acompanhando a implantação e a manutenção do sistema lá no colégio. E aí, André, você falou sobre essa certificação internacional. Como que funciona essa certificação internacional? Então, o que acontece? A gente tem algumas certificações internacionais que os alunos podem fazer. Aqui é o nosso carro-chefe, para os alunos do 9º ano. Porém, os alunos do 9º ano vão fazer após terem cursado 4 anos de inglês com o PIES na escola. Então, eu estou aqui bem feliz em anunciar para todo mundo, para as famílias, que a partir do ano que vem, o Demais Educativo vai ser centro aplicador de exames internacionais. Uma conquista bem legal, que é realmente o resultado de muito trabalho, em especial da professora, da coordenação, da direção e da confiança no trabalho, porque realmente os alunos vão ser os primeiros, né, a partir do ano que vem. Então, a turminha que hoje é o 8º ano vai fazer no ano que vem sem custo. Então, a gente tem outros níveis que o aluno pode fazer mais baixo, mais altos, mas aí existe um custo. Mas se você me perguntar, por exemplo, hoje mais ou menos quanto seria, em torno de R$1.000 por prova. Então, realmente é um exame que, por exemplo, 50 alunos são R$50.000 que o PIES realmente patrocina, porque a gente acredita muito no resultado. Então, a gente fica bem feliz em relação a isso. A gente tem 2 parceiros. Um parceiro é a Universidade de Michigan, para os exames online, que são a partir de entre 1 e 14 alunos. E a partir de 15 alunos, a gente tem a nossa parceira Cambridge, que é uma das universidades mais antigas que tem no mundo. Exato. Uma universidade bem conhecida. E aí, o exame tem o nível A1, B1, C1. Então, o nível vai depender um pouco da quantidade de anos que o aluno está no inglês. Eu queria até reforçar, a gente estava falando sobre o inglês robusto que a gente fala, né? Porque toda vez, às vezes, os pais vêm questionar a gente, falar assim, mas por que ele vai fazer PIES? Não é a mesma coisa que o inglês da escola? Meu filho vai bem na escola fora e ele não vai bem na grade curricular, né? Os pais têm que também saber a diferença do que é trabalhado no inglês, numa grade curricular, e o que nós estamos oferecendo, né? O PIES está oferecendo. Uma grade curricular está preparando
um aluno para o final de um vestibular, para chegar lá. Esse é o ponto final deles. A gente não. O PS, ele coloca para o aluno preparar esse aluno para o mercado de trabalho, para que ele tenha fluência no idioma, para que ele saiba ouvir bem. Então, ele tem um foco diferente. E, logicamente, ele tendo esse foco, essa diferença de foco, ele trabalha as habilidades de uma forma muito mais geral, global. E trabalhando mais global, o avanço dele para até chegar no vestibular é outro. Ele ganha muito mais no final do que um aluno que fica, de repente, só na grade curricular. E ele não vai atrás de uma estrutura que a gente oferece no PS. Maravilha, Silvia. E uma coisa que a Silvia falou que me lembrou muito a minha vida de estudante, né? Foi que eu acho que eu estava por volta do ensino médio, ensino fundamental 2, e a professora falou assim, eu vou dar um ponto extra para o aluno que memorizar todos os verbos no passado irregulares. Eu memorizei a lista lá do livro e tal, mas eu não sabia falar, porque eu não sabia usar isso num contexto, na minha vida. Então, a grande diferença, eu acho que se a gente quiser pensar na grande diferença entre o PS e um inglês mais tradicional, um inglês mais gramatical, é que a gente vai querer que o aluno realmente use isso na vida dele, seja trabalhando, seja viajando, seja escrevendo uma carta para alguém, um e-mail, porque a gente quer que realmente a pessoa se comunique. Então, não é só memorizar, porque isso aí quem faz é papagaio. E é o inglês com significado, né? Que faz parte da vida dele, que faz parte do que ele vai passar, o que ele está passando, do que ele passou. Então, é o inglês com significado, não é simplesmente fazer uma memorização de verbos, porque a gente não vai usar isso, né? Eu até falo que eu não gosto de dar lista de verbo para aluno decorar, porque tem verbo que eles nunca vão usar nem no português. Então, é muito mais fácil eles trabalharem com esse inglês com significado do que a gente simplesmente passar. Vamos preparar ele para uma etapa só? Por que não para uma etapa toda, global aí? Sim. Esse que é importante. A gente volta a falar desse assunto, pessoal, de importância de inglês, mas o que me chamou a atenção aqui, tem um barulho aqui na minha cabeça. O André, quando eu estava falando da certificação, Sim. falou que essa prova tem um custo de R$1.000. Se eu entendi, André, quer dizer que o meu alunado, os meus alunos lá do demais, que já estão há 4 anos vamos voltar, porque isso daí eu achei interessantíssimo. Os meus alunos que já estão há 4 anos lá estudando, estiver no 9º ano o ano que vem, então o ano que vem ele tem que estar no 9º ano e há 4 anos no PS. Sim. Ele vai fazer essa prova de graça? Exatamente. Os alunos que começaram no PS em 2023, no 6º ano, fizeram 7º, hoje estão no 8º, vão fazer para o 9º ano que vem, vão ganhar essa prova. Vai ser um presente do PS. Agora, óbvio, não quer dizer que porque é gratuito o aluno não vai se dedicar. É importante que ele se dedique, realmente faça simulados. Inclusive, a gente quer fazer simulados já a partir desse ano, no finalzinho do ano, para a gente já ir começar a preparação. Porque eu vou dizer para você, eu já fiz prova de exame de certificação e metade da sua nota é realmente o seu nível, que você tem ou não tem, né? De acordo com os anos que você se dedica. E metade você está preparado em relação a tempo, em relação a nervosismo, em relação à prática mesmo, do tipo de questão, como responder e tudo. A gente já faz um simulado com o pessoal do 8º esse ano. Isso. Para preparar, igual o simulado de Enem, que a gente parecido. já aplica lá. É parecido. Para o aluno ficar ambientado, né? Para ele já... A única diferença, Leandro, é que o Enem, querendo ou não, é uma coisa mais passiva. O aluno vai só marcar o X lá, acabou, e fazer a redação. Aqui não, aqui a gente vai querer avaliar todas as habilidades. Então, vai ter uma prova com a compreensão auditiva, vai ter uma prova com a compreensão de texto, vai ter uma prova com a parte mais de leitura e vai ter uma prova também que ele vai ter que falar. Então, ele vai ter que falar, inclusive interagir. Se for o exame Cambridge, é uma prova que é em dupla ou em trio. Então, a gente vai querer que realmente a pessoa se comunique, vai ter a parte para interpretar imagens e tudo. É bem legal. E essa certificação, André, ela é interessante para que? Onde que o aluno poderia usar isso daí? Por que seria interessante ele retirar ou se certificar? Eu sou de Recife, Pernambuco, e Recife está crescendo muito, já cresceu muito. Imagina aqui quem está nos arredores de São Paulo, no estado de São Paulo, então a metrópole, como é esse estado. E a gente percebe hoje em dia, eu vejo assim pelo LinkedIn e tudo, vaga de estágio, que você já tem que ter o inglês como pré-requisito. Então, o inglês vai abrir muitas portas. Eu não vou nem falar que é um diferencial, porque já é o mínimo, já é o básico. Então, eu sei que esses alunos hoje em dia são muito jovens, têm 13, 14 anos, mas é muito importante que eles já vão para uma faculdade já tendo esse primeiro certificado. Óbvio que depois do ensino médio, eles podem ter um outro nível acima, eles podem continuar estudando, que a gente vai querer estimular isso. Claro. Mas é importante também que eles percebam que isso vai ser muito importante para o currículo deles.
Aí pode falar assim, não, mas eu quero fazer, sei lá, medicina, não vou ter que falar inglês. Vai. Porque os artigos que saem na área de ciência, é tudo inglês, tudo inglês. E a oportunidade que eles têm, eles vão para uma... A gente sempre pensa no aluno dele indo para uma faculdade pública, fazendo uma universidade. E existem vagas de estágio no exterior. Então, eles podem aplicar por essas vagas e este exame, eles garantem que o aluno tem o idioma. Sim. É a fluência, porque eles vão precisar naquela época, naquele determinado momento para fazer esse estágio fora. Então, ele só vai poder fazer se ele tiver um diploma internacional falando que ele domina a língua no estágio que ele tem lá, mas que ele tem esse domínio. Então, é importante, sim. Não, a gente sempre fala de emprego, né? Mas é aquele aluno que quer estudar fora daqui. Né? Porque agora é tão mais tranquilo, a gente vê, às vezes, tranquilo em termos assim, você vai estudar, mas está mais aberto para as pessoas irem estudar fora. Existem faculdades ótimas, né, na França, na Europa, que mesmo que seja na Europa, não seja um país oficial, eles vão ter que falar o inglês, pelo menos. O inglês é a língua universal. É universal. Então, esse teste que eles fazem dá esse resguardo para esses alunos, que é muito importante. Maravilha, Silvia. Então, quer dizer que, olha só, além da importância na vida profissional dessa pessoa, né, de estar sabendo, tem essa questão também de se ele quiser fazer um estudo, um trabalho estágio, fora do país, ou um intercâmbio, exato. né, ele já tem essa certificação dado por essas faculdades, essas instituições que você me apresentou aí, né? Sim. E uma coisa legal que eu queria falar para vocês é que os alunos do Demais Educativo já sabem disso. Por quê? Na minha visita de fevereiro, eu entrei nas turmas e aí eu comecei assim, porque eles não me conheciam, né? Então eu tinha que quebrar o gelo. Então eu perguntava assim, isso para alunos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, crianças, né? Então eu chegava e perguntava assim, gente, vem cá, o inglês é importante? Eles olhavam assim pra minha cara, tudo isso, eu perguntava para eles em inglês, né? Eles, eu falo, por quê? Então é legal que tem aluno que consegue responder de uma forma bem madura, ou seja, já dá pra gente ver que tem famílias que realmente estimulam isso, conversam sobre isso. Às vezes tem até família, primo, pai, avô, que já teve experiência lá fora também. Então é uma coisa que a gente tem que realmente incentivar, né? Que o aluno tenha essa motivação, isso é super importante. Muito bom, gente. E aí, saindo um pouco aí do campo das ideias, vamos entrar em sala de aula. Como que é a metodologia de ensino, André, usada pelo PIES? O nome da abordagem que a gente utiliza é abordagem comunicativa. Ou, se a gente for falar em inglês, é Communicative Approach. O que seria isso? É como você já comentou um pouquinho por cima, mas assim, é o inglês que é realmente usado. Então, por exemplo, hoje, por coincidência, eu visitei o Demais Educativo e observei uma aula da Silvia do primeiro ano. Nessa aula do primeiro ano do Fundamental 1, os alunos estavam falando sobre elementos do céu. Então, tinha estrela, lua, nuvem, sol. E eles tinham que se comunicar. Tipo, what can you see? O que é que você consegue ver? Eu consigo ver um sol, uma lua e tal. Então, são coisas que uma criança vai realmente fazer. Vou perguntar para vocês. Vocês conhecem alguma criança que não seja curiosa? Não tem jeito. Toda criança é curiosa. Então, são coisas que a criança ou a adolescente dessa faixa etária vai utilizar, vai vivenciar. Então, ele não vai querer, por exemplo, que o aluno de primeiro ano fundamental dê uma palestra sobre biologia, que isso ele não vai conseguir fazer ainda. Mas já vai conseguir falar sobre objetos escolares, frutas, animais, essa parte também de roupas, né? Que são coisas que eles vão usar no dia a dia deles. Então, a gente vai respeitar a faixa etária, vai respeitar um pouquinho a gama de vocabulário que eles conseguem chegar, mas o principal o contexto tem que ficar claro. Então, a gente nunca vai começar uma aula falando assim, gente, a aula vai ser sobre o passado, como a minha professora fez anos atrás. Isso não vai acontecer no PS. A gente vai usar a gramática sim, mas de uma forma contextualizada. E isso você percebe nas aulas também, Silvia, que você consegue aplicar? Eu acho que é interessante a gente falar isso, porque quando a gente vem de uma grade, né, e a gente está falando de Fundamental 1, primeiro ano, eles têm, mesmo em português, um vocabulário mais restritivo. Então, a gente trabalha em cima da realidade do concreto deles. Então, o concreto deles é realmente saber, I can see a star, I can see the rainbow. Eles verem isso, porque isso faz parte da vida deles. É muito factual para eles verem esse tipo de coisa, né? A gente não vai trabalhar, de repente, um passado com uma turminha de primeiro ano, porque isso até no português para eles, o passado, mas o presente é muito mais intenso do que falar de um passado. O agora, né? O agora.
melhor, exato. E aí a gente vai aumentando esse vocabulário, né? Passando de um ano para o outro, e a gente vai sentindo a expansão que tem na cabecinha deles. Então, eles conseguem lembrar aquilo que foi trabalhado e vem trazendo junto. Isso que é interessante no material, porque ele faz justamente, ele não trabalha esse ponto hoje, por exemplo, dos elementos da terra, do céu, eles não vão trabalhar só isso e esqueceu. Sempre vai estar retomando, sempre vai estar puxando. Isso para eles é fantástico, né? A parte, quando a gente fala de primeiro ano, essa parte manual, do pintar, do desenhar, do recortar, do destacar, é importantíssimo para a coordenação motora fina deles. E isso faz muito bem para eles desenvolverem o inglês dessa maneira. A gente pula de um primeiro ano, que eu preciso falar do nosso quinto ano, que apareceu do Spelling Bee, e a gente vê esses alunos hoje participando, depois o André vai falar, e soletrando inglês maravilhosamente bem. E aí a gente vê o quanto eles já estão amadurecendo esse do inglês, ficando mais à vontade com a língua para fazer soletrar. Né? Porque até em português, às vezes, a gente fica pensando, vou soletrar tal palavra. E a gente expõe essas crianças para fazer isso agora, é maravilhoso. Além da gente falar disso, o que eu sinto, o que a gente consegue ver com o material, no Dia das Mães, a gente fez um evento do Dia das Mães, as crianças cantaram. Né? A gente teve que ensaiar desde o primeiro ano, dentro da sua capacidade linguística que a gente tem, eles cantaram. Eles cantaram Van Halen. Então, eles conseguiram passar alguma coisa com o domínio do que eles tinham lá, né? Eles estavam lendo a letra, eles estavam falando direitinho. Então, a gente vê que eles estão saindo de um Fundamental 1 com uma base superior de um aluno que não tem o PS. A grade dele de ouvir, né, de entender, de ler, é muito maior, né? Pela exposição que ele tem em aula. Aliás, eu assisti essa apresentação, Dia das Mães. Eu vi que a Silvia estava nervosa. Nossa! A primeira apresentação. Aliás, você que está ouvindo falar dessas apresentações e tal e tudo mais, vá lá no Instagram. Mas não vá depois, vá agora. Pause o vídeo neste momento. Vá lá no Instagram, procure @demaiseducativo e já começa a seguir a partir de agora. Lá tem todos os vídeos. Tem inclusive o vídeo da apresentação da Silvia, que foi realmente excelente. Foi muito bonito. Mas, Silvia, aproveitando, você falou do Spelling Bee, né? Esse eu vi hoje. Eu ia falar mais da sua sala, mas a gente volta a falar mais. Tem uma sala concorrida lá na escola. É verdade. É uma das mais tecnológicas que tem. Todo mundo quer aproveitar a sala da Silvia. Ou a sala do PS. É verdade. Mas aproveitando hoje o Spelling Bee, fala um pouquinho pra mim. Fala você, André. Explica pra gente o que é o Spelling Bee. Bom, o Spelling Bee foi uma ideia que surgiu no PS, né? Não é uma competição que nunca foi feita, obviamente soletração sempre existiu, né? Tem até o soletrando e tal, mas isso em português. E a nossa ideia é, como a Silvia falou, estimular que o aluno tenha essa curiosidade, essa vontade de aprender, essa prática dos sons, né? Porque o som do alfabeto em inglês é muito diferente do português. Sim. Então, por exemplo, as vogais, né? O A, a gente fala E, o E é I. Então, muita coisa é muito parecida. Então, o que a gente quer é estimular essa vontade, essa autonomia. Exato. Então, o que a gente fez, né? A gente pensou na melhor idade. Então, a gente pensou nos alunos do 5º ano, aqui no PS. Também já para servir como meio que uma conclusão do Fundamental 1, para ser uma coisa assim de passagem para eles também. E a gente fez em formato de competição. Então, para dar já uma apimentada também, porque quem não gosta de uma competição, né? E aí, o que a gente está fazendo? Esse ano, as escolas... Isso não é um campeonato desse ano, mas a gente, esse ano também está fazendo, né, o Spelling Bee. E o Spelling Bee, basicamente, é um concurso de soletração em inglês. Então, como é que vai acontecer? A gente vai pegar palavras do livro do aluno, desde o primeiro ano, 2º, 3º, 4º, 5º, ou palavras de nível equivalente. Então, uma coisa que eu falo bastante, assim, que não sempre são palavras que estão no livro. Às vezes são de níveis parecidos. E aí a gente vai dar essas palavras para os alunos praticarem em sala, né? Que a Silvia vai falar como é que foi também a prática. Uhum. E aí a gente vai ter que decidir quem vai ser o vencedor. Então, aí que tá a parte legal, a parte que me fez vir aqui hoje na escola. Então, foi muito legal, que é aquela coisa. A gente tem expectativa e tem a realidade. Então, a realidade, para mim, foi muito acima do que eu estava esperando, porque, querendo ou não, os alunos são novinhos, já tem essa parte do emocional. Teve, né, um outro aluno que ficou meio querendo, assim, chorar e tudo. Isso é normal também, porque, querendo ou não, a gente não está falando só do inglês. Também é a parte de se expor em público, ter que falar, ter que ficar na frente de todo mundo. Essa inteligência emocional, né? Vamos falar, inteligência emocional. A gente trabalha a inteligência emocional deles nesse momento. E é uma coisa que a gente tem que praticar mesmo. Não é uma coisa... Por exemplo, eu estar aqui falando com vocês, para eu estar numa sala de aula,
aula, para estar dando uma aula, não foi fácil. Eu lembro que a primeira aula que eu fui dar na minha vida, eu tinha, sei lá, 19 anos, e eu fui pegar um copo plástico, assim, o copo tremia mais que tudo. E fazia, assim, realmente o barulho do plástico. Então, é legal porque você percebe o quanto que você evolui. Então, eu tenho certeza que se a Silvia conversar com os alunos dela, eles vão perceber, poxa, até que foi tranquilo, até que foi, né? Você quer falar um pouquinho de como é que foi a preparação? Não, até que foi não. A Silvia, ela já vem... Eu falei para você explicar, porque a Silvia, ela já vem falando do Spelling Bee já há um tempão, né, Silvia? E a Silvia é engajada lá na escola, ela vê tudo que tem, as datas tal e tudo mais. Sim. E hoje ela parecia a galinha com os pintinhos embaixo da asa lá. E a gente fica atrás para eles não verem, a gente fica soletrando junto, ele vai falar certinho. E quando ele fala, a gente dá até um alívio, assim. Mas eu treinei. A gente, na verdade, pegou umas últimas 2, 3 aulas, a gente pegava uns 10 minutinhos dela e eu fiz exatamente o passo a passo para que eles sentissem. Lógico que a gente não vai tirar um momento do nervosismo, porque ele vem mesmo. Mas para que eles soubessem como é que ia ser, para que não fosse pego de surpresa. E o que eu mais gostei, a gente tem 2 aluninhos que eles são mais tímidos, que eles falavam, eu não quero, mas a partir do momento que eles puderem fazer do lugarzinho que eles estavam, participaram e conseguiram fazer, que eu acho que foi o que eu mais senti orgulho, deles passarem por isso. Desenvolver projetos é isso também. O Spelling Bee, apesar de ser uma competição, é um projeto, né? Sim. E a gente, dentro do material do PS, eu acabo desenvolvendo esse projeto com eles e eu fico cada vez mais surpresa de ver o que eles apresentam. E é uma das coisas que eu falo para eles, que eles têm que começar a fazer isso, porque o apresentar o projeto não é só na escola. Quando eles forem mais velhos, eles vão ter que apresentar projeto para um chefe, eles vão ter que apresentar projeto para uma banca examinadora muito maior, né? E eu falo para eles que agora a gente está só mostrando como é que é, porque quando eles chegarem lá na frente, eles vão tirar de letra isso. Exato. Então, eles podem sentir esse nervosismo. Eu tenho o pessoalzinho do 8º ano, do 7º ano. O 7º ano eles criaram um super-herói, que é um dos projetos que a gente tem. Cada um preparou um super-herói e colocando o que era aquele super-herói, foi fantástico. Ficou muito bom. E foi dentro do nível do inglês deles. A gente respeitando os erros, às vezes, porque a gente tem, né? Sim. No momento da fala. E o que foi mais legalzinho, né, André, que eu te mostrei, foi deles falarem de uma história infantil que tocou a vida deles quando eles eram crianças. A gente teve apresentações maravilhosas. Foi muito criativo, muito legal. E você sabe essa questão de errar? Aproveitar para falar que você estava sábado lá, né? O PS... Ele é uma solução da Arco, né? Sim. Assim como o Positivo. Lá no colégio nós usamos o sistema de ensino positivo. E a Arco, que tem uma gama, nem sei quantas empresas tem dentro da Arco. Sabe que eu também não sei? Muita coisa. Mas muita entre coisa. elas tem o PS, o Pleno também, de socioemocional, é outra solução que nós usamos. Sim. E o Positivo, lembra o nome do evento? Como que era? Era Encontro de Professores, né? Isso. Que teve sábado lá em São Paulo. E aí nós fomos, o colégio, foram acho que 20 professores, né? Sim, isso. Pra lá. E uma fala que uma das palestrantes lá, é um evento com várias palestras, né? 6 ou 7 palestras que tiveram. E a palestrante, acho que a convidada, que era sua conterrânea. Juliana Vieira. Isso. Maravilhosa. Que legal. Foi excelente. Não sei se ela é de Pernambuco, Sim. mas ela é do Nordeste, né? Ela é de Pernambuco lá. que você é, né? Eu sou Pernambuco, exato. Pernambuco, exatamente. Pernambuco. E eu lembro uma frase que ela falou assim, a escola tem que ser um ambiente seguro para as crianças errarem. Exato. Porque se elas não errarem, não vai acertar, né? E aí que tá, a escola sim é um ambiente seguro onde ela pode errar. Exato. E aí você vê, e hoje eu vou te falar, eu participei, vi lá, foi o evento do colégio, foi o dia, né? Sim. De diferente lá no colégio. Eu fiz até uma live e tal. Mais um motivo para vocês seguirem o @demais E já tá até no Instagram da escola. Já tá lá. Eu fiquei assim, abismado com a proficiência dos alunos. Foi. Porque você pensa, 5º ano, alunos... Que idade que eles têm ali? 11 anos? 10 anos? 10 anos. 10 para 11. Né? Soletrando palavras, até o André falou, né? Eu passei o nível, eu cheguei no nível difícil, né? E eu queria até falar sobre isso, uma coisa muito importante, essa parte do Spelling Bee. Para mim, enquanto consultor, venho aqui, óbvio, para dar o apoio, para acompanhar, para realmente dar essa... Assim, para os alunos perceberem que é um dia diferente, veio uma pessoa só para isso e tudo, mas assim, para mim...
Para eu saber que a gente tá com a missão cumprida, não é se o nível foi alto ou não, não é se tem um vencedor que foi muito bom, não é isso. Mas é saber se todo mundo tentou e fez o seu melhor. Então, na turma dos alunos presentes hoje, todo mundo tentou, todo mundo fez o seu melhor. Óbvio, não é todo mundo que vai ganhar. Então, antes de a gente começar, eu falei, gente, alguém que joga futebol, alguém que faz natação e tudo, dá para todo mundo ganhar? Então, todo mundo sabe que não. Então, competição é isso. Sim. Mas eu fiquei muito, muito feliz. Inclusive, a gente tem um nível de palavras, né? Começa com a muito fácil, que na verdade não é tão fácil assim. Sim. Mas começa com muito fácil, fácil, médio, difícil e muito difícil. E vocês aqui do Demais Educativo, até o presente momento, foi a 11ª escola que eu fiz o Spelling Bee interno, que a gente chama de etapa interna. E foi a única escola até agora que eu cheguei nas palavras difíceis. Porque realmente o nível foi aumentando tanto que eu falei assim, não, gente, a gente tem que terminar, senão vai ficar aqui até a hora do almoço. Vai. E aí foi legal porque realmente as difíceis também deram conta. Deram. Então, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu acho que a gente, na hora de fazer a prática com eles, eu falei, eu não vou fazer a muito difícil, porque a gente até tinha conversado, falou assim, a gente vai até a média, mas a hora que o André começou a fazer as perguntas e aquela criançada dando conta, eu falava, meu Deus, Pois é, foi maravilhoso. Foi. E o que é legal também é que os alunos nem perceberam, assim, eita, ele trocou de lista. Não, isso aqui não é uma coisa que eles vão perceber, mas eles vão continuar com o mesmo foco, com a mesma dedicação. Inclusive, o aluno Theo, que vai representar a escola. É uma coisa que eu vou até falar para vocês também. A partir de agosto, vamos ter a etapa regional, ou seja, esse aluno vai representar o Demais Educativo na competição regional do PS. Então, vai ter... No total, são 200 escolas. Então, é muita escola. E o nível tá mais alto. Então, querendo ou não, são os campeões de cada escola. Sim. E isso, querendo ou não, é uma visibilidade para a escola, para o inglês aqui, para a Teacher Silvia, para todo mundo. E para a família, que deve ficar bem orgulhosa, né? Super legal. Isso que eu ia te perguntar. Hoje nós tivemos a gente chama de etapa interna. Etapa interna para ver quem que vai representar o colégio. Isso. Né? Aliás, como você falou, nós não tivemos um aluno, teve um ganhador, obviamente. Mas o que eu percebi é que você não tinha um aluno que falava bem. Não. Né? Você tinha Foram vários. Praticamente a classe toda que falava palavras difíceis que eles não tinham decorado. Então, ela lia a palavra e realmente ela ia soletrando. E aí, o que eu posso dizer aqui, acho que é muito semelhante o sistema desse Spelling Bee, que é o soletrando, aquele que passava do Luciano Huck, né? Exato. Aí o que eu pedi para você explicar para o nosso público é o seguinte: tivemos a etapa interna. Isso. Agora, esse aluno, o Theo, ele vai representar o colégio na etapa regional. Isso. Essa etapa regional, ela já tem data? Pronto. A gente tem um período. Então, ela vai ser em agosto. Eu acredito que começa entre dia 8 e tal. Depois a gente checa direitinho as datas, mas vai ser em agosto. São entre 2 e 3 semanas que vai ter uma equipe gigantesca do PS, porque o Spelling Bee é o nosso maior evento do PS inteiro. Então, por exemplo, tem que ter mais de uma pessoa para falar a palavra, mais de uma pessoa para checar a pronúncia, mais de uma pessoa para checar o chat, porque essa etapa regional vai ser uma etapa online. Então, assim como a gente está aqui no YouTube, vai ter também um link no YouTube para os alunos assistirem, vai ser ao vivo. E aí, esse aluno, né, a família do aluno, vai receber o link para poder acessar. Vai ter que ter, obviamente, computador, câmera, microfone e tudo. E aí, são várias regionais, porque o PS ele tá de norte a sul. Inclusive, eu tenho escola em Rondônia, São Paulo, Pará, Bahia. E cada aluno desse vai estar na etapa regional. E os vencedores das regionais vão para a grande final, que vai ser em setembro. Inclusive, vai ser, assim, muito legal se a gente conseguir que o Theo avance. Obviamente, é um nível mais alto, querendo ou não, são os campeões de cada escola. Sim. Mas eu acho que a gente pode fazer estimular. Com certeza. Obviamente, ele vai ter que ter umas horinhas, assim, nas férias para continuar praticando. Com a gente certeza. vai recomendar que ele pratique. Mas, certamente, assim, o fato de a gente ter o aluno dando orgulho para a escola já é muito legal. Então, é como se fosse um campeonato. Tem etapa regional e se ele passar da etapa regional, ele vai disputar o campeonato. Exato. E aí, aquela coisa... O aluno que vencer, que foi para a etapa final, para mim já é campeão. Porque a etapa final é realmente o nível mais alto que a gente tem. Agora eu vou falar para você. Não me entendam mal, mas assim, a etapa final a gente tem hora para começar. Mas hora para terminar é muito difícil terminar, porque eles não erram. Ano passado eu assisti a final e tinha uma aluna de uma escola participando. Nossa, é engraçado que eles não erram mesmo. E assim, durou acho que 3h30. Porque realmente a gente vai rodando as etapas e os alunos vão mostrando que eles têm um nível incrível. Então é muito legal.
Muito legal mesmo. E aí, Silvia, você que tudo sabe, como que a minha audiência fica sabendo? Porque vai ser vai ser transmitido. Pelo YouTube, exato. Como que a minha família fica sabendo da data e agenda desse Spelling Bee? É só seguir a gente, né? É isso. É só seguir a gente no Instagram. Exatamente. Obviamente, a família desse aluno que venceu vai receber um documento autorizando a participação e tudo. Mas, obviamente, é importante que toda a comunidade assista, participe, mande mensagem no chat lá para dar energia para esse aluno. A gente tem também consultores PS que vão ser moderadores do chat para garantir que tá tudo lá dentro dos conformes. Porque, querendo ou não, é um evento que dá uma visibilidade muito grande, Sim. mas é no YouTube. Então, no YouTube a gente tem que dar essa moderada. Tem que ter um moderador. Mas é uma equipe gigantesca. Inclusive, vários líderes PS também vão acompanhar tudo, porque, como eu falei, é um evento que a gente até mostra para escolas que querem aderir ao PS, né? Então, o PS hoje é o programa de inglês avançado, que é o que tem a maior adesão, maior quantidade de alunos. A gente tinha, acho que 600 escolas, agora são 850, então o número tá crescendo bastante. Por quê? Sim. Porque a gente tá realmente vendo que dá esse valor, né? Esse retorno. Super E legal. pra gente encerrar aqui o assunto do Spelling Bee, o ganhador, ele Sim. vai ter premiação? Olha, não vai ser um Pix, não vai ser uma coisa assim com valor muito alto, mas certamente vai ter sim. Eu não lembro se foi uma mochila, alguma coisa assim. Porque eu não posso falar, porque ano passado foi uma coisa, esse ano vai ser outra, né? Mas assim, são brindes, são um reconhecimento legal. Eu acho que a gente Além pode... do reconhecimento de Isso. ser o aluno que ganhou o campeonato, né? Não, e assim, é um título que não volta, porque a gente não tem Spelling Bee no 6º ano oficialmente. A escola quiser fazer, pode fazer, mas assim, a gente não tem outra oportunidade para o aluno que passar pelo 5º ano. A não ser que o aluno repita, que não vai ser o caso do Theo. André, vai ser o caso André dele. fica dando ideias. É só o 5º ano, a não ser que a escola queira fazer. A Silvia, André, ela já me apresenta projeto dia sim, dia também. Eu falei pra você, ela é super engajada. Ela apresenta... como é que você fez lá o de cantar lá? Karaokê, a gente já fez Ai, que karaokê. legal. E a gente o projeto que a gente tem é para outubro, né? Show de talentos. A gente quer Que fazer um show de maravilha. talentos junto com a professora, falei com a Virgínia, nossa professora de português, que ela adora. E, de repente, fazer um show de talentos com eles cantando, tocando o instrumento, fazendo um pedaço de uma peça, alguma coisa. Então, eu já falei que em outubro, na Semana das Crianças, a gente vai fazer alguma coisa assim. Não, e nada melhor, porque, querendo ou não, essa questão de talento é legal, porque você pode fazer o que você quiser, né? Se o meu talento é cozinhar, se é cantar, se é dançar, se é atuar, né? A gente pode fazer. E os alunos surpreendem muita gente, né? Nossa, muito. É muito legal, muito legal. Mas vamos lá, Silvio, ó. Encerramos o assunto do Spelling Bee. Como que a família ela pode contribuir no ensino desse aluno? Eu acho que é muito importante o engajamento da família, né? Aí como é que a gente engaja uma família? Eles participando desses eventos que a gente tem, o Dia dos Pais, eles estando aí para eles verem, porque eu acho assim, todo aluno gosta de estar lá com o pai vendo aquilo que ele fez, né? A gente vê os olhinhos deles quando eles acham os pais em algum lugar. Eu sou mãe, a gente sabe, né? Quando eles olham para a gente está lá, é tudo. Então, acho que esse tipo de engajamento é muito importante. É aquele aluno que sabe que seu filho vai participar de uma competição dessa e está dando aquele suporte, porque o ponto aqui não é o vencer, mas ele poder superar e estar junto com a gente, está tudo bem se não vencer. Né? Ele está oferecendo para o aluno, e eu sempre falo isso para os meus alunos mais velhos, o momento dele escutar o inglês, né? De ele se expor à língua inglesa, que é muito importante, de assistir um filme com ele em inglês, de assistir um desenho em inglês, de escutar música em inglês. Então, fazer com que o filho em casa possa ficar mais exposto à língua. Eu sei que a gente tem, no mundo a gente tem várias famílias, diversos gostos musicais, de filmes, mas a gente tem um propósito com essas crianças, né? E é uma das coisas que a gente fala, vamos assistir um pouquinho mais de inglês, assistir um Moana, assistir um desenho que eles já assistiram, aquele filminho que a gente até já assistiu, já sabe até a fala, põe em inglês para ele ouvir, cria essa cultura dele, ele tem que se expor ao idioma. Eu sempre falo que é extremamente importante. A família ela pode se engajar dessa maneira, né? Não a cobrança, você não tirou a nota maior.
a nota maior é o último, né? Mas e o quanto essa criança se dedicou, o quanto ele fez? Acho que é o mais importante para a gente, né? Esse é o engajamento que eu acho que a gente precisa, né? E uma coisa que é muito legal também falar sobre isso é que, assim, tem muita família que fala aquela frase de sempre. Ah, não falo inglês, como é que eu vou ajudar meu filho e tal? Não entendo a tarefa, não sei o quê, não sei o quê. Só que, assim, eu imagino que os pais também não são formados em ciências, em história, em geografia, em literatura. Eu também, né? Passo longe, mas, assim, o importante que o Duca Silva falou é essa parte de motivar, de acompanhar, de checar, a página tal, você conseguiu fazer, teve dificuldade, e realmente ir atrás, assim, ver com seu filho, assim, algum aplicativo, algum site, obviamente, se quiser alguma sugestão, a gente pode passar depois para vocês, mas assim, de uma forma que a criança perceba que a família está dentro desse processo de aprendizagem. E aí, do que a gente falou sobre os erros, né? Os erros fazem parte do processo de aprendizagem. A criança que erra, ela até aprende mais. Porque é ali que ela vai refletir sobre o que ela errou, qual que é o jeito correto, ou às vezes qual o jeito que vai numa prova de certificação. Às vezes acontece do aluno escrever tudo certinho, mas de um nível baixo. Então, até o nível mais alto que eu vou mostrar numa prova de Cambridge também conta. Então, é aquilo que a gente precisa plantar essa sementinha cada vez, cada ano, cada evento, né? Super legal. E eu acho importante falar que a gente precisa baixar as nossas expectativas como pais no nível que o seu filho está. Eu não posso esperar que um aluno de 5º ano discurse feito um aluno de MIT. Eu tenho que ter um aluno que vai falar de 5º ano como ele está falando. Ai, mãe, joguei bola hoje. É isso que o pai e a mãe têm que esperar. Que ele tenha um vocabulário de acordo com a idade dele, mesmo em inglês. É isso que a gente quer deles. Então, às vezes, a gente tem pai, porque meu filho não fala. Porque ele fala dentro do vocabulário dele, do mundo dele, ele fala. A gente não pode fazer com que essas expectativas também sejam absurdamente fora. Ela tem que ser de acordo com a idade do seu filho, de acordo com a realidade que ele vive, né? Então, a gente também não pode estar sempre querendo excedendo isso. A gente tem que manter o nível na idade dele, que eu acho que é o principal. E tem aquela outra frase muito clássica que os pais falam, é aquela coisa, eu perguntei pro meu filho sobre o que foi a aula de inglês e ele fala que não lembra de nada. Mas por quê? Porque criança e adolescente precisa de estímulo. Tem que ter uma imagem, um som. Exato. Por isso a gente usa muito essa parte dos flashcards, que é aquele cartãozinho com as imagens, as músicas. Porque eu vou falar pra vocês, às vezes eu vou na geladeira, eu pego alguma coisa, nem lembro o que tinha mais, porque você não tá sendo estimulado naquele sentido, Exato. né? E você sabe de uma coisa, a Silvia estava falando, lá não é diminuir a expectativa, mas adequá-la. A expectativa. Perfeito, E lá no Demais Educativo, a gente fala sempre o seguinte. Eu fiz o podcast anterior a esse daqui, foi com o Rafael, do Pleno, que como eu disse aqui, a ferramenta socioemocional, ou o sistema de ensino, o componente, como nós falamos lá, socioemocional, né? E eu vou te falar, cara, foi uma conversa legal. Lá a gente falou não só do Pleno, mas também falamos muito de educação em si, né? Porque o Pleno, por ser socioemocional, então ele explicando, é um componente estranho para nós aqui. Não tínhamos isso na época da escola. Então ele estava explicando, e aí entramos no assunto sobre o aluno completo, né? E o exemplo que ele deu foi o seguinte. Ele falou, imagina um aluno que é preparado para medicina. Então, ela é medicina USP em primeiro lugar. É esse daí o que o cara quer fazer. Então, ele vai se preparar para isso. E o exemplo que ele deu foi o seguinte. Imagina que você chega lá, ele passa em medicina e ele percebe nos meses seguintes que medicina não era a profissão que ele queria. Ele falou, e acaba a vida dessa pessoa? Ou então, ele passa, se torna um excelente médico, mas ele fica noivo e de repente briga com essa noiva. E ele não tem inteligência emocional ou como lidar, não vai saber como lidar com isso daí, né? Lá no Demais Educativo a gente sempre pensa o seguinte, a gente cria o aluno completo. E aí você vai ter o aprendizado ou a fala na data correta, né? Porque o passar no vestibular, ele é uma consequência. Se ele estudar e hoje ele tem informação à vontade, ele vai passar numa faculdade. Mas, se você não der esse suporte todo para o aluno, ele não vai ser o aluno completo, não vai ter as competências. Não se fala muito em nota hoje em dia, né? É a competência que se espera. E aí a Silvia falava de assistir um vídeo em inglês tal, e tudo mais. O meu nível de inglês, gente, comparado a vocês dois, é assim, não passo fome fora do Brasil, certo? Sim.
não que eu vá comer muita coisa, né? O Big Mac, o number one. Pronto, é isso. E alguma coisa para beber. Né? Mas a minha filha é aluna da Silvia, fez, que ela tá no 3º, 4º ano, né? Ela tá no 4º livro. É no ME4. Exatamente. O PIES, ele começou no colégio no contraturno como um curso extra, um extracurricular. Sim. Nós entendemos que, até para motivar o aluno, que eu sempre digo, motivar não é sempre você ficar assim, gente, vamos lá, legal, você consegue. De repente, uma nota, você controlar a frequência, né? Então, se você não controla a frequência, não dá nota para esse aluno, ele fica desmotivado a comparecer nas aulas. Para motivar, hoje o PIES ele faz parte da grade, né? Até tem mãe que fala assim, mas eu tenho que fazer ou não? Eu falei, mãe, tem que fazer porque o inglês, ou melhor, a língua estrangeira, ela faz parte da Base Nacional Comum Curricular. Nós escolhemos como língua estrangeira o inglês e o PIES como material do inglês, né? Mas voltando aqui no que a gente estava falando, a minha filha faz, né? E assim, não é aquela aluna exemplar que vai ficar tal e tudo mais, mas o que eu percebo com frequência, eles assistindo vídeos no YouTube sem legenda, em inglês, entendendo tudo que está passando. Sim. Então eles baixam, aí, óbvio, hoje o YouTube você vai buscar o que você... informações ou vídeos que... são do seu interesse. Do seu interesse, né? Então, os N's mais você tem sempre em inglês. E eu percebo isso, eles buscando, por quê? Porque, cara, acontece, você vê que vai de maneira automática, né? Exato. Sim. Mas eu acho que é importante a gente enfatizar que eles precisam estar expostos à língua, né? Assistindo a um vídeo, a procurando informação, a fazendo jogos, esses jogos online que eles fazem, mas eles precisam ter o direcionamento, né? Eu acho que é importantíssimo eles terem a exposição, mas, por exemplo, a gente tem na escola eles fazerem isso porque aí eles fecham, né? Todo o significado do aprender, né? Eles fecham aquilo, eles sabem por que da língua funcionar daquela forma. Então, eles estão ouvindo, eles estão reproduzindo, mas será que eles conseguem fazer sozinho, depois de forma autônoma, uma frase inteira correta? Então, eles precisam, sim, de ser expostos, mas eles precisam da gente lá na escola, né? Para que a gente dê esse direcionamento que é extremamente não é falar importante. que ele vai assistindo vídeo no YouTube, ele vai falar inglês, É porque né? eles falam, né? Eles gostam de falar assim, mas eu aprendi falando, assistindo vídeo. Até porque muitas coisas que os alunos recebem de YouTube, tudo, tem muita gíria, até erro de concordância, gramatical. Então, acho que a escola vai ser uma ferramenta legal para o aluno aprender a usar em cada contexto que ele vai experienciar. O que eu trouxe aqui é justamente o contrário. Por ter esse acompanhamento no colégio, é que hoje eles conseguem assistir um vídeo ou alguma outra coisa em inglês sem legenda e entender tudo que se passa lá, né? E o que era legal é que na minha época era dicionário, não tinha computador, celular, tablet. Passar na palavra, ela já sai a tradução. E essa geração de hoje, a gente chama de geração Z, geração alfa agora... E vai vir a beta, já tá na beta. A beta, exato. Então, eu acho que essa parte dos nativos digitais, que são os alunos de hoje em dia, é bem legal, desde que usada realmente, como a Silvia falou, com direcionamento, com acompanhamento. Que é muito importante, né? Para poder a gente garantir que tá tendo um resultado legal. Super legal. Não, isso é extremamente muito bom. E aí, Silvia, voltando aqui para sua sala de aula lá. Minha sala maravilhosa. Não, é dela, a sala dela já. Não, mas eu queria só falar sobre isso, assim, de verdade. Se todos os pais visitam a escola, tudo tem reunião, né? Sim. Então, quem ainda não viu a sala da Silvia, vá lá, faça uma selfie naquela sala, porque é uma sala que realmente traz o real, que é a sala de aula, com os alunos e tudo, e a parte tecnológica. Então, nós do PS, a gente acredita muito no benefício da tecnologia, porque hoje em dia a gente não dá para só vender um livro e o livro é a solução para tudo, até porque o livro vai estar lá como um guia, mas ele não é uma regra para ser seguida em todos os momentos. Então, tem um livro, tem a plataforma, tem a parte dos eventos, tem vídeo, tem música, tem muita coisa legal que a Silvia usa. E eu sei que ela usa, que eu observo as aulas dela, eu tô lá para trocar uma ideia com ela também. E é legal porque os alunos já estão dentro dessa rotina, eles já entendem como é que é essa aula. Então, na hora que ela fala assim, listen, eles já estão lá com adesivo para colar, já estão lá com lápis para marcar o número certo. Você sabe que essa era a reclamação de algumas mães, apontamento de algumas mães, era isso, que você falou assim, mas a Silvia entra na sala de aula e só fala inglês. Olha só. Né? Tivemos o ano passado, algumas mães questionavam e tal,
E aí eu fui buscar, não era você na época, Sim. era uma outra consultor, e a consultora falou assim, mas como que o aluno aprendeu português? Ouvindo. É. Ele não nasceu falando português. E ele vai aprender a falar inglês ouvindo, né? E eu percebo assim, de novo, na sala eu vejo lá, é super animada, tem recursos tecnológicos, filmes, músicas, As né? musiquinhas de abertura. Eles dos cantam Hello, eles tudo, eles amam. sabem, eles Todas, sabem. todas. Eles E eles sabem. pedem. Não vai tocar musiquinha hoje? Eles pediram hoje. Lembra É, que pediram a eles música da pedem. aula passada? Pediram. Eles pedem. E uma coisa muito legal da gente saber também é que, assim, a gente está ensinando uma língua que requer que o aluno vá sendo exposto, como a Silvia falou, mas que ele também bote para fora. A gente chama de input e output, né? Ele tem que colocar para fora. Então, toda aula tem que ter um desafio mesmo para o aluno. Então, se o aluno vai para uma aula e fala assim, entendi tudo, já sabia tudo, nada foi novo, então isso não está fazendo sentido. Então, a gente tem sim que realmente trazer o inglês como no mundo ideal, 100% do tempo para eles, para poder o aluno perceber que aquilo ali, a professora é a referência linguística deles e que eles não vão poder apelar para a tradução. Então, uma Muito coisa bom, que André. E como que eu meço o progresso desse aluno? Olha, para medir o progresso, a gente tem várias ferramentas. Então, a gente tem, primeiramente, a avaliação formal, que é uma prova com as habilidades e tudo. A educação infantil não faz prova de conceito ainda, essa parte de nota. A gente vai avaliando essa parte socioemocional, a parte de colaboração, tudo. Até porque uma coisa que o PS traz muito são o que a gente chama de competências do século XXI. Então, vai ter pensamento crítico, vai ter criatividade, colaboração. Que vocês comentaram a questão da pessoa quando tem a parte técnica, mas não tem a parte de socioemocional. E hoje em dia, o que a gente mais vê é profissional demitido, não porque não tinha conhecimento, mas porque não tinha essa habilidade socioemocional com outros. E isso para o inglês vai se aplicar também. Então, a gente vai avaliar, inclusive tem áreas do livro que o próprio aluno se avalia, para ele dizer, nessa parte aqui eu estou indo bem, não estou indo bem, porque o aluno também tem que fazer parte desse processo de aprendizagem. E aí a gente tem várias coisas que podem ser avaliadas, como essa questão de eventos, essa questão também de projetos, que é uma coisa que eu sou muito fã. Então, quando a Silvia me mandou os vídeos que os alunos fizeram, eu fiquei, assim, super feliz. Até falei assim, Silvia, posso mandar para os meus consultores colegas aqui também, porque é uma coisa que a gente tem que divulgar. Então, tem essa parte da avaliação, a gente vai formar com vários itens mesmo. Tem alguma coisa que você quer pontuar sobre isso? Eu acho que é importante a gente falar, principalmente, como a gente tem uma coisa bem global trabalhando, a gente não está só querendo saber se ele sabe a gramática, né? A prova, né, é um instrumento que as pessoas olham, só que mesmo a avaliação, ela avalia as 4 habilidades, né? E eu acho que aí o projeto, ele fecha. Quando a gente faz a apresentação de um projeto, a gente tem a avaliação escrita, formal, que ela trabalha as habilidades de ouvir com vocabulário, de escrever, de fazer uma redação pequenininha, com o número de palavras dentro do que eles aprenderam. E aí eles fazerem o projeto, fecha. Toda avaliação que a gente precisa. O aluno ele é avaliado dessa maneira. A gente está falando desde o 2º ano até o Fundamental 2, que a gente tem no contraturno. Do 2º ano ao 5º ano, eles não têm a parte escrita, mas ele trabalha a parte escrita de redação, mas ele trabalha reconhecimento de letra no 2º ano, ele trabalha no 3º ano reconhecimento de vocabulário com imagem, ele trabalha o reconhecimento de gramática, mas não eu pedindo a gramática pura para ele. Ele tem que saber a estrutura e eles sabem, né? Eles têm que saber fazer uma negativa, usando um auxiliar, e eles conseguem fazer isso. E aí vai chegar no 6º ano que a gente vai ter a criação dos projetos mais efetivos mesmo, com a avaliação, trabalhando as habilidades. Que, inclusive, os projetos do Fundamental 2, eles baseiam-se no CLIO, que é a sigla, né? A questão da gente fazer algo interdisciplinar. Sim. Então, é basicamente o inglês com matemática, o inglês com artes, o inglês com geografia, o inglês com ciências. E é muito legal porque o aluno vai aprender inglês, mas usando o inglês como uma ferramenta. Exato. Então, isso vai meio que ser tudo de uma forma mais contextualizada, porque na vida é assim, a gente vai aprendendo vivendo, né? Exato. E é engraçado quando você perguntou sobre essa parte de habilidades e tudo, de avaliação. No mês passado, eu estava numa escola onde a coordenadora me perguntou, André, mas na prova tem que ter mesmo a parte de áudio? Eu falei, tem, porque na vida do aluno ele vai ter que ouvir, vai ter que se comunicar também ouvindo. E também, querendo ou não, se a gente quer que o aluno no 9º ano faça um exame internacional, ele vai ter que ser preparado antes, Eu ia né? falar isso, porque ele vem no formato de exame internacional, o áudio que eles trabalham. Não é qual era a cor da blusa de fulano.
E ela fala a cor da blusa. Não, ele tem que ouvir, entender o contexto para poder responder aquilo. Então, os áudios que a gente tem no material, eles já são preparatórios para isso mesmo. Então, é a questão de avaliar aluno, né? Não se avalia mais aluno igual antigamente, né? Que você fazia provas e somava e dividia por média, né? Sim. Você sabe que o exemplo que eu sempre dou sobre isso daí, que a minha formação é em Direito. E eu tinha um escritório e eu tinha uma estagiária que eu vou te falar, ela era excepcional, né? Você podia soltar alguns casos, ela sabia mais do que alguns advogados recém-formados, mas ela não tirou a B, nunca, e acho que até hoje nunca tirou. Caramba. Porque na hora da prova, ela ficava extremamente nervosa, a ponto de não conseguir responder as perguntas. Nossa. Por nervosismo. E eu falava pra ela, eu falei assim, olha, você tem capacidade, é só você ficar calma, que você com certeza, porque eu sabia do potencial dela. Então, hoje, trazendo para o colégio, eu acho que a gente avaliar aluno desse jeito não dá certo. Porque ele pode saber muito. Como eu vi alunos hoje lá, que sabiam muito, que foram finalistas, Sim. mas por uma questão de uma letrinha, vergonha, alguma coisa, não tinha... não se sentiam à vontade em ir lá na frente falar, né? Desse mesmo jeito, eu posso ter alunos que, na hora da prova, ficam travados e sabem muito, mas não vão conseguir medir por aquela prova. E o contrário é verdadeiro também, né? Sim. Um aluno que não sabe muita coisa dá sorte na prova. Sim, chutou tudo certo ali. Mas você sabe que a gente teve um caso lá, do pessoalzinho da tarde, que faz um contraturno. Ela era uma menina muito tímida. E eu fiquei muito preocupada porque, assim, ela não gostava de falar. Então, era uma resistência muito grande dela se expor para os outros, né? E até para ela ficar, porque ela não queria fazer mais. Aí eu conversei com ela, a gente foi colocando, ela voltou. Esse ano, não é a mesma menina. Ela fala, ela quer fazer em dupla as partes orais. Você vê, ela despertou nela alguma coisa. As provas dela melhoraram. Porque ela viu que ela era capaz. E mesmo assim, os erros que acontecem, que a gente acabou de falar, mas ela foi uma aluna que eu falei assim, foi a surpresa minha nessa turma foi essa aluna. Foi assim a diferença de onde ela era, que era aquela florzinha fechadinha, e como ela desabrochou agora. E sem contar que a fase da adolescência é complicadíssima, para não dizer outra coisa, para adolescentes, né? Porque é uma fase que o corpo muda, a mente muda, tudo muda, né? Bem difícil, realmente, para algumas pessoas, né? Falamos aqui de várias idades, mas existe uma idade certa para o aluno começar a estudar inglês? Essa é uma bem polêmica, né? Eu já atuei em escola regular, já atuei em curso de inglês. E a frase clássica era aquela coisa, não, vou esperar ele se alfabetizar, deixa ele fazer uns 8, 9, deixa ele pro fundamental, né? Deixa ele estar com o português mais encaminhado para não confundir. Essa palavra é uma palavra que me dá até arrepio até hoje. Por quê? Porque, na verdade, quanto mais cedo, melhor. Exato. Então, a criança, ela tem uma plasticidade neural que faz com que o inglês seja mais fácil de ser aprendido mais cedo. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Quando eu comecei a aprender espanhol, eu tinha 28 na época da pandemia, 29, sei lá. E assim, era horrível para pronunciar os fonemas, porque o espanhol é bem parecido com o português, mas o som, o sotaque é bem difícil. Então, no meu caso, porque adulto você percebe quando você erra. Então, eu ia falando lá, eu ia percebendo, eu falava, putz, não é assim e tal, não sei o quê. E criança não tem esse filtro, eles não têm o que a gente chama de interferência da língua materna. Então, por exemplo, se eles não estão alfabetizados, eles não vão ler a palavra. Então, se eles não vão ler, eles não vão falar errado. Então, por exemplo, aquela coisa clássica, né? Como é que eu falo garota? Garota é girl. Mas uma criança que vai ler sem ter essa noção vai falar Gil, sabe? Então, exato. Porque ela vai tentar ler com o fonema do português. Sim. O fonema que é a língua materna. Mas se ela é uma criança que tem 3 anos, ou até 2 anos, né? Começando ano que vem, 2 anos. E ela não lê o Gil, ela vai ouvir girl e vai falar girl. Porque o aparelho fonador dela tá pronto para isso. Então, pai, mãe, eu até vou fazer um apelo. Pai, mãe, que tá com o filho aí ouvindo, assistindo, coloque no PS, coloque no demais educativo, porque realmente o progresso é visível. Então, essa parte da musiquinha, do lúdico, obviamente tem que ser adequado para a faixa etária, exato. Mas funciona bem. Eu acho que é importante a gente pensar que as crianças reproduzem sons. Né? Então, eles precisam começar a reproduzir som. É uma das coisas que eu sempre brinco. A minha filha mais nova, ela adorava assistir Lucas Neto.
Gente, ela falava karaokês em casa. Não tinha como. Ela falava, da onde veio? Daí a gente descobriu porque ela assistiu o Lucas Neto e fazia aquela foca que ele fazia, agora nem lembro, e imitava ele falando com... Eu falava assim, não é possível. Então, eles escutam e, assim, é muito fiel o que eles imitam, o som. Então, é muito importante que eles tenham essa exposição, né, do ouvir, porque é isso que eles vão fazer durante uma aula. Lógico que a gente acaba ficando preocupado com a coordenação fina, de trabalhar algumas habilidades, mas o ouvir é para eles. É fazer essa memória auditiva que é muito importante para eles. Porque eles vão chegar na hora de ler um Girl, que eles vão chegar na hora de ler um Unfortunately, eles vão ler. Sem problema nenhum, sem o bendito do português atrapalhando lá, entendeu? E aí você falou, né? Nós temos lá no Fundi 1, você estava dando exemplos de alunos de Fundamental 1. Fundamental 1, ele está sendo alfabetizado. Uhum. Essa questão de você levar esse aluno sendo alfabetizado para essa aula mais aprofundada de inglês, atrapalha? Não, eu acho que não. Muito pelo contrário, né? Eu acho que são habilidades que eles precisam trabalhar como eles trabalham em outra... É a mesma coisa que a gente perguntar em matemática. Quer dizer que se ele começar a fazer matemática agora, ele não vai poder fazer física mais para frente. Ele precisa trabalhar as habilidades, né? E ele tem que saber que a habilidade, por exemplo, o inglês, ele tem um som diferente, ele escreve porque é uma outra língua. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro. Não atrapalha a alfabetização. Muito pelo contrário, porque o conteúdo que ele tem, o contato que ele tem com a língua, a segunda língua, o inglês, não chega nem aos pés do que ele fala português. Né? Porque o português ele vai falar em casa. Ele fala É 24 muito mais horas, disposição. não tem Agora, como. o que pode acontecer? Nessa época que o aluno vai fazendo essas trocas, essas conclusões, pode ser que ele vai falar uma frase... Em uma frase, ele coloca uma palavra em português, uma palavra em inglês, ele vai misturando. Mas isso faz parte do processo de cognição, de aprendizagem. Exato. Ele vai percebendo o que vai fazer com um, o que vai fazer com o outro. Então, tem um vídeo que eu vi na internet que é muito legal, que é uma criança, que ela morou um tempo fora, voltou pro Brasil e tal. E aí, com a mãe, ela falando só inglês. E aí, a avó chega no quarto, na sala, não sei. E aí, a avó fala alguma coisa e a criança vira do nada e fala português com a avó. Porque ela sabe que com a avó é português, com a mãe é inglês. Então, a criança, a gente às vezes subestima a capacidade da criança. Eu acho que né? a gente subestima muito e coloca numa redoma. Ai, meu Deus, não atrapalha. Não atrapalha. Tem o filme Spanglish, vocês assistiram? Esse filme é maravilhoso, eu adoro esse filme. Em que tem a filha, ela fala em inglês com o protagonista, Sim. que é o empregador. Adam Sandler, E fala em espanhol com a mãe. Uhum. E ela ficava nessa traduzindo, porque a mãe não fala inglês e o Adam Sandler não falava espanhol. E ela coloca até entonação, imitando a mãe falando. Nossa, é maravilhoso. tem hora que ela começa a traduzir, que é um barato. É muito jóia. É muito legal. Mas muito é isso que legal. acontece com eles, né? Se a gente pensa num adulto, é muito mais difícil, porque parece que ele não tem essa rapidez que essas crianças têm hoje de fazer. Será que não é vergonha de errar? É isso, Exato, porque o adulto vai percebendo as frases sendo estruturadas. Feitas, E aí, ai, tá errado. Ai, eu falei errado. Porque a criança não vai saber o que é um sujeito, preposição, Não. verbo, concordância. Ela não vai precisar saber disso ainda. Então, eu acho que acontece muito essa parte do próprio adulto, quando a gente estuda sobre a andragogia, que é o estudo de ensino de adultos, é muita parte da frustração. Sim, exato. Então, por isso tem muito adulto que não sai do básico 1. Porque acha que não consegue, já teve algum trauma, teve algum professor que já falou que não ia conseguir, algum pai, familiar e tal. Então, isso é muito reforçado, infelizmente. Então, às vezes, o aluno, ele se soltar um pouco mais, ele sai do básico 1, vai para o básico 2, e aí vai evoluindo, né? Mas realmente é mais difícil. E a cobrança do se falar correto uma outra língua é fora do comum, né? Porque, assim, eu sou bem clara em umas coisas. A gente não fala o português correto, né? Ninguém fala o português correto. Imagina se todos falassem o português correto, como ia ficar chato, né? Porque ia ter todas aquelas declinações, todas aquelas coisas maravilhosas. Você ia ficar falando, meu Deus do céu. Aí a gente não fala. Lógico que a gente tenta falar o melhor possível, mas a gente também não fica se cobrando. Ai, falei errado. Porque sai alguma coisa errada. E por que a gente se cobra tanto na hora de falar um idioma? Ai, falei um du com um ri. Vamos embora, porque você sabe que errou, ótimo, na próxima você acerta. Vamos embora, mas essa cobrança é demais, né? E o principal é você conseguir se comunicar. Então, quando a gente Exato. pensa sobre a abordagem Eu ia comunicativa, perguntar é isso isso. daí, A gente importante é se conseguir comunicar. se comunicar. Sempre. Então, o que você falou lá, não passo fome quando viajo, é isso que você precisa? Então, é isso. O que não dá é você pedir um sanduíche e receber uma pizza.
né? Então já vai ficar fora. Se bem que Já pra mim- aconteceu, André. Não vou dizer não, viu? Não chegou pizza, mas chegou o lanche que eu não pedi. Mas é engraçado, porque querendo ou não, a gente percebe que realmente o principal é se comunicar. Sim. Então, se a gente conseguiu pedir aquela coisa ser entendido, faz parte. Até porque Exato. quando a gente vai... a gente fala também sobre uma coisa que a gente chama de competência comunicativa, que é você ter essa competência de entender o contexto, a parte gramatical, a parte sociolinguística, porque às vezes, quando você está em outro país, o jeito de comunicar muda. Sim, Então, exato. o jeito que você fala muda, tudo isso. Né? Tem países que é mais a questão de ser educado e tal. O brasileiro não é tão essa questão que é um pouco mais informal, e tá tudo bem também. Mas o que eu acho que vale a pena a gente pensar é mais assim... O aluno, ele precisa conseguir aquele objetivo. Então, no nosso livro, na prova, tudo vai ter um objetivo. Exato. Se por acaso no texto inteiro tem um verbo errado, tudo bem. Pode até ser penalizado um décimozinho lá, mas não vai ser toda a atividade, digamos assim. Exato. E as habilidades, então? Quais são as habilidades que nós procuramos nos alunos? Então, as habilidades a gente tem algumas. É. Na parte técnica, tem a questão do listening, que é a questão de ouvir, interpretar. A parte do reading, que é de você ler e interpretar, que são o que a gente chama de habilidades passivas. Que você está mais recebendo e tem que concluir aquilo. Que normalmente é que o aluno tem mais facilidade. Por incrível que Sim. pareça. Ele consegue ouvir, consegue ler e consegue fazer pegar a ideia geral. Entender a ideia. É A verdade? ideia então? geral. Teoricamente é mais fácil que você tá mais que falar. passivo. Sim. Porque para falar, você precisa realmente construir tudo, do zero. Então, tem a parte de falar, que é o speaking, e tem a parte do writing, que é de você escrever. Exato. Então, é uma habilidade que até em português os alunos não têm tanta facilidade. Quem aqui tem facilidade de escrever uma redação para o Enem da vida, né? Uma carta, um e-mail, né? É verdade. Eu lembro que quando eu era criança, eu enviava postal para minha avó. Então, hoje em dia, você não escreve mais postal Não para sua escreve avó, nada. para seu amigo, né? Você escreve lá no WhatsApp, cheio de emoji, cheio de figurinha, cheio de abreviação. E acaba que você perde um pouco dessa habilidade, né? Então, acaba que aqui do PS a gente tenta fazer uma coisa mais 360 para poder garantir que o aluno está sendo avaliado de forma justa. Então, é mais nesse sentido. Você falou que não se escreve tanto. Eu tava vendo esses dias, tava ouvindo rádio, e eu sou aquele tiozão que de vez em quando, quase sempre, vai ouvindo rádio de notícias. Sim. E lá tava falando que nós ultrapassamos a população de leitores, o pessoal que consome informação por áudio e vídeo. Né? Basicamente é o YouTube, né? E outras coisas. Eu lembro quando eu era moleque, cara, ia fazer um trabalho, alguma coisa, eu tinha que pegar o ônibus e ir até a biblioteca, Sim. pedir a versão da Barça para a bibliotecária, buscava, ou qualquer outro livro que seja, e para transcrever o papel ao máximo. Era um dia inteiro, né, pra gente fazer um trabalho. Hoje em dia você tem... Mas isso é um problema, né? Que a gente acaba até na hora de você aprender um idioma, isso é um problema grande, né? Porque se você só ficar nessa habilidade de ouvir e ver, Então, é isso que eu tô você falando. não escreve. Não escreve, exatamente. Tem você não tem o registro visual, né? O que é importantíssimo, né? Extremamente. E a caligrafia, gente. Pelo amor de Deus, a caligrafia hoje em dia dessas crianças. E se você não ler, que é diferente de ver, assistir, o ler também você não sabe interpretar. Né? Isso é verdade. Às vezes você lê e não sabe o que leu. Não Exato. sabe o que trabalhou. Então, no caso aqui do reading, por exemplo, a gente vai querer que o aluno não apenas... tá certo, tá errado. Não, a gente vai querer trabalhar as estratégias por trás. Exato. Então, por exemplo, no nosso livro do PS vai ter sempre uma imagem do lado, um título, vai ter lá a pergunta, o aluno vai antes explorar aquilo com o professor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O nome do título é My, Unforgettable Trip. Então, minha viagem é inesquecível, por exemplo. O título é esse. Então, pelo título, a gente já consegue imaginar se a pessoa teve uma viagem que foi boa ou não. Exato. Por esse adjetivo. Então, você, antes disso, você já vai antecipar o que vai ser escrito. O que vai ser lido, no caso, né? Então, acaba que você, com o aluno, tem que dar essa oportunidade de trabalhar as estratégias. Sim. E isso não é diferente no áudio, por exemplo. Porque no áudio, se você sabe que tá lá na atividade, né? Leia aqui um texto sobre tal coisa, um áudio sobre tal coisa, uma conversa sobre tal coisa. Então, quando você, por exemplo, é uma conversa sobre o Safari. Tá, então eu já vou ativar
o que eu já conheço de palavras nessa seara. Você abre a sua gama, né, de informações sobre aquilo. E isso é uma dificuldade que a gente tem com os alunos hoje em dia, porque às vezes o aluno nem lê o que é para fazer. Não, eles perguntam, o que tem que fazer? Às vezes está lá, verdadeiro e falso, ele marca X. Exato, isso é normal, é normal. Porque eles não têm mais tanta aquela atenção, aquele foco, né? Isso é um desafio. Teve um ano na escola, a Aline, professora de português, né? Ela me levantou isso daí. Ela falou assim que a gente tem muito problema hoje de interpretação de texto. Isso de modo geral, você veja. Sim. E aí eu tive uma reclamação do professor de história. Ele identificou lá que na prova, 2 perguntas... teve uma quantidade de alunos que não foram tão bem. E aí nós fizemos, enfim, como na escola a gente sempre faz, acaba vendo, investigando o porquê disso daí, né? Sim. E aí que a Aline entrou. Porque ele falou assim, cara, a resposta da primeira está na segunda. Uhum. Ele falou, se o aluno lesse, né, a segunda é a resposta da primeira. E é isso que ela levantou. Ela falou assim, os alunos estão com problemas... Isso é geração. Ela falou, não é problema de escola. Não. É da geração, de interpretação de texto. Porque não se consome tanto mais informação escrita, né? Através de livro, ou seja lá como for. Sempre a informação vem pronta. Você consome informações de maneira passiva. E é tudo muito rápido, sabe, Leandro? Porque hoje em dia você tá no TikTok... O algoritmo é feito para isso, para você ter aquela mini dose de dopamina lá, faz. Eu confesso que eu baixei TikTok há anos atrás e assim, eu odiei, porque é muito assim, muita coisa na sua cabeça, muita luz, muita dança, muita coisa, que eu não me interessei mesmo, porque realmente, óbvio, é uma linguagem que é apelativa para os adolescentes, eles gostam de consumir, de interagir lá. Só que acaba que realmente não está tendo um resultado, um aprendizado daquilo, né? Então, foi o que a Silvia falou lá atrás sobre o pai guiar a tecnologia de um modo positivo, né? A gente vê isso em matemática, né? Só pegando assim, porque assim, as crianças chegam e falam, eu não sei matemática, eu não consigo resolver tal questão, não consegue porque não sabe ler. Não sabe pegar as palavras que tem que ser. Então, é a falta de leitura direcionada. O problema é justamente você interpretar muito bem o problema, é fácil de resolver. Exato. Exato. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Falamos aí sobre habilidades. Você já falou bastante sobre isso daí. Mas as habilidades do século XXI mudou bastante o sistema de ensino, né? Sim. Falamos aqui que não se mede mais o ensino através de simples provas. Você vai ver toda a competência e habilidade que esse aluno desenvolve ao longo da aula, né? Lá na escola, a gente faz desse jeito, né? Uhum. A prova, obviamente, ela é importante, ela tem 50%, ela é muito importante, mas ela só tem 50% do peso da formação da nota. Quer dizer, se o aluno tirar 10 na prova, não significa que ele vai atingir a média, que é 6 do ano, né? Tem outras formas de se avaliar. Porque você pode, a gente aí fica livre de escolher quais são as atividades, as avaliações formativas que a gente quer fazer. Sim. Inclusive, uma coisa legal que a gente traz aqui do PS também é a parte cultural. Porque a gente, por ano, a gente traz 14 eventos ou celebrações. Então, vocês comentaram sobre o Dia das Mães. Eu lembro que a minha visita aqui do Demais Educativo de fevereiro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o quanto que a sala estava decorada por Valentine's Day. Você lembra, Silvia? A gente faz mesmo. Porque essa parte cultural vai dar um start diferente no aluno. Então, agora no próximo mês a gente vai ter o Dia do Meio Ambiente, que é uma coisa também alinhada com a BNCC. A gente vai ter o Dia do Amigo, Dia dos Pais, Dia da Criança, Halloween. Então, tem escolas que não fazem o Halloween pela questão religiosa, tudo bem. Mas assim, de 14, dá para a escola fazer pelo menos uns 8, 9, tranquilo. Então, é legal que aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção. A parte da decoração, do evento acontecer. E são sempre coisas que estão fora do livro. Então, a gente vai querer também que seja uma aula diferente naquele dia, entendeu? E tá tudo... E a gente fez, né? Faz, é o que eu falei. Eu falo isso engajadona. Não, eu falo isso porque ela já vem com a agenda dela já no começo do ano. Já. Agora. Eu falo isso porque o Halloween é aquela coisa. Eu sei que tem a questão da religião, só que assim, se o aluno vai viajar em outubro para qualquer lugar de fora, ele vai ver isso. Com certeza. Ele vai ter esse contato com a cultura. E lá nos Estados Unidos, assim, é um feriado fortíssimo. As pessoas fazem festa, tem vários filmes para isso, tudo. É bem legal nesse sentido lá no colégio cultural. A gente optou por não celebrar também o Halloween. Somos uma escola laica, né? E para respeitar todas as famílias, a gente optou por não fazer o Halloween. Mas, sob os protestos da Silvia, mas... acho que não todos, né, Silvia? Mas o St. Patrick's Day a gente faz, é legal. Fez o Easter, a gente fez também. É verdade, foi bem legal mesmo.
Até o Decorou. pessoalzinho mais velho do PS à tarde, falei assim, eu vou fazer um negócio diferente. Eles fizeram máscaras de coelhinho, então eles saíram de máscaras de coelhinho. O pessoalzinho adolescente Que legal. saíram de... E eles abraçaram a ideia, pintaram a máscara, fizeram bonitinho, então foi super Que jóia legal. mesmo. Então, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, no mês que vem tem o Dia do Meio Ambiente e a ideia desses eventos são atividades assim bem diferentes mesmo. Então, para Educação Infantil Fundamental 1, a gente tem um dia da troca do brinquedo. Então, se vocês quiserem fazer, por exemplo, por que a troca do brinquedo? Porque o aluno vai trocar brinquedo, não vai precisar comprar um novo. Então, não vai ter que gastar mais dinheiro, plástico, material, tudo. Então, ele traz um brinquedo usado que ele... troca mesmo. É, troca mesmo. Sei que fosse o dia do brinquedo. Em que tem a Não, troca entre eles vão trazer para trocar mesmo. Sim, Porque é a sim. questão da consciência do reuso. Porque a gente tem muita criança que tem uma pilha de brinquedo e não usa mais, e não brinca mais. E essa parte da troca é uma possibilidade, entendeu? E essa parte cultural é bem legal mesmo. Que também Legal. pode ser uma avaliação, por exemplo, né? Como é que foi a preparação na hora de fazer, o que os alunos acharam, eles podem avaliar também, é bem legal. Porque você avalia todas as competências, né? Que nem lá, que eu tava falando, tem a prova 5, e aí você avalia Sim. desde comportamento em sala de aula, entrega de material, né? Não, Como que ele saiu nas atividades formativas. E não é só, por exemplo, não é só trocar brinquedo e brincar e tchau. Não, vai ter um passo a passo, tem uma aula pronta, tem um vocabulário assim ensinado, tudo isso bem amarrado pela equipe PS, realmente. Bacana. Eu vejo na sala da Silvia lá. Olha lá, não adianta, Silvia, ela tem seu nome. Eu vou trocar até a plaquinha de sala PS para sala da Silvia. Essa é bem dinâmico, né? O que a gente comentou aqui, musiquinhas e tal e tudo mais. Mas a parte gramatical mesmo, ela é tratada no PS? Sim, com certeza. Então, por exemplo, eu vou até desmistificar, porque o verbo to be ele não está desempregado, ele continua com seu emprego na língua inglesa, só que ele vai ser sempre usado de forma contextualizada. Então é muito mais, vou dar um exemplo, do meu exemplo lá do verbos no passado, memorizar as listas. Mas na aula, se eu não estou enganado, isso é no 6º, 7º ano, isso é trabalhado o quê? Um festival de música, que o aluno foi e fez isso, assim, né, Exato, Silvia? exato. Então, o aluno vai falar do que ele fez no passado, no contexto de festival de música. Porque hoje em dia a gente tem Olivia Rodrigo, Billie Eilish, um monte de ator de Sim. K-pop que canta inglês também, que os alunos são fãs. Então, é um tipo de coisa que o aluno pode viver na cidade. Ele pode ir para um show realmente e experienciar várias coisas, né? Então, verbos no passado vão estar lá, a tabelinha de verbos, mas de uma forma mais contextualizada. E mais intuitivo também, né? Quando a gente fala, por exemplo, trabalhar no verbo to be, ele dá essa historinha antes, no material, e aí ele tem uma regiãozinha lá que a gente faz, uma área, que ele fala, para você observar. O is, ele sempre vem antes do... Daí você coloca. Então, ele vai contextualizar aquilo lá para que o aluno não tenha que decorar. Olha, para a terceira pessoa do singular, você faz isso. Para primeira... Não, ele vai contextualizando para que eles enxerguem, que é muito mais fácil para eles. Você sabe que a gente estava falando de idade, né? Eu fazia o inglês regular do colégio. Não vou dizer que se era bom, não era, mas não foi o suficiente, né? E depois de adulto, a minha esposa, que é amiga pessoal da Silvia, ela deu aula também. Com você ela deu aula? Ela foi minha aluna. Ah, é? E depois ela deu aula. Ela morou fora um tempo e depois deu aula, né? E aí ela começou a falar assim, vamos pegar um livro aqui, ou então sem conteúdo mesmo, sem sistema de ensino, eu vou começar a te dar aula. Eu não sei se eu tive a segunda, ou se tive, parou na segunda. Nossa. Porque não adianta, né? Primeiro que você tem a questão de ela ser minha esposa, então... Você já falava, ela não é assim, não sei o quê, tá vendo aqui ó, como é que é, né? Parece meu pai me ensinando a dirigir, que era os gritos. Tinha grito também, tinha uns gritos. Vai bater! O meu filho tá aprendendo a dirigir, eu ensinei ele a dirigir. Aí depois ele começou na aula, eu falei, vou deixar pro rapaz da autoescola te ensinar lá. Que ele fica, ai pai, você grita muito. Eu falei, cara, você vai bater! Eu faço o quê? Não, filhinho, olha lá, educação positiva, né? Não tem jeito. Mas enfim, e justamente isso que nós estávamos falando aqui. Essa barreira de idade, o que a Silvia falou, né? Acho que a questão de você ter medo de errar, e ainda que eu estava totalmente seguro, estava em casa com a minha esposa, né? Mas ainda assim, eu acho que uma criança não tem isso, né? Nós gravamos alguns vídeos, aí eu via as crianças, elas erravam, começavam de novo. Acho que a gente não mandou, mas os vídeos deles falando do Dia da Mulher.
Esse eu não sei se eu esse eu não sei se eu ficou vi maravilhoso. Esse, não. Eles gravaram mensagens para as mães. É. Teve mãe que nem imaginava que o filho... Eu conhecia a mãe de um aluno, porque ela trabalhava comigo num outro colégio. Ela falava assim, mas meu filho fala... Eu falei assim, olha que lindo. Quando eu mostrei para ela, ela falava assim... Nossa, é muito emocionante, né? Eu não Muito acredito legal. que ele fala tudo isso. Foi as palavras que ela falou para mim. Legal. Foi lindo. Não, eu tive isso aí o primeiro ano do PIES lá, que nós tivemos um evento, não vou lembrar qual evento que nós tivemos na escola, mas como se fosse uma feira de trabalhos, enfim. Realmente eu não vou lembrar. Mas no canto lá nós colocamos a sua lousa digital com um vídeo dos alunos falando textos variados em inglês. E essa era a reação que eu tinha de alguns pais, sabia? É. Falaram, mas é minha filha? Mas eu falei, é sua filha, você tá vendo ela lá. Mas o pai espantado com o nível de inglês. Não que ela estava extremamente bilíngue Não, mas proficiente, é mas ela falava impressionante, impressionante, exatamente. É impressionante o sentido que eu tive hoje na sala de aula. Uhum. Porque quando eu falei Spelling Bee quinto ano, eu falei, gente, será que eles vão conseguir fazer tal e tudo mais? E a molecadinha deu um show lá hoje. Né? Foi. Não, e uma coisa que você falou sobre isso, a questão de formas de aprender e tudo, sistemas de ensino e como é que foi também no passado, tem alguns cursos, sistemas hoje em dia e escolas regulares que é a mesma metodologia de como era na guerra. Porque soldados na guerra, eles tinham que aprender inglês, um certo idioma, muito rápido, porque tem que ir pra guerra. Então era aquela coisa, 12 meses, 6 meses, 8 meses, que era só uma coisa bem repetição mesmo, era uma lavagem cerebral. Então a gente vai querer, com o aluno do PS, que seja uma coisa muito prazerosa. Então acho que, como eu falei do Spelling Bee, óbvio, eles ficam nervosos também, porque é uma coisa que eles se importam, se dedicam. Mas no final das contas, tá todo mundo se abraçando, tirando fotos, sorrindo. E é o que a gente quer, né? A gente quer que o aluno, no final das contas, seja feliz na sala de aula. Porque quando ele tá confortável, ele vai poder se abrir para errar, para poder tentar e aprender. Exato. É o que a gente quer. Pessoal, foi um prazer tê-los aqui hoje. Certo? Poderíamos arrastar esse podcast aqui por horas e horas, esse bate-papo falando sobre inglês por horas e horas, tá? André, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. O André veio lá de longe com esse sotaque dele maravilhoso. Para hoje apresentar ou para participar do Spelling Bee. Sim. Silvia, obrigado por você vir aqui. Obrigado pela seu profissionalismo lá na escola. A gente sente a paixão da Silvia pelo inglês. É muito bom. Pelos pupilos dela, Não, mas sabe uma coisa que eu queria falar também? Assim, a alma do programa é o professor. Isso Porque é verdade, óbvio, eu tô aqui, eu visito, dou uma orientação, até observar a aula online eu posso observar, mas assim, o professor é quem tá lá todo dia com o aluno, toda semana com o aluno, com todas as turmas, e realmente tá lá para acompanhar. Então, realmente, a Silvia é o coração, a alma, os braços, os pés do PS aqui na escola. Quando eu falo de que eu vou palestrar ou dar treinamento para professores lá, eu falo isso. Falo, gente, vocês são a ponta da lança. Exato. Né? Afinal de contas, a escola é uma empresa. É um pouco diferente de uma empresa qualquer, porque eu estou lidando com alunos, é o bem mais precioso que alguém pode me entregar lá. Mas eu falo assim, gente, vocês, os professores, são a ponta da lança, né? Lá da frente. E se você quer que seu filho tenha um inglês de primeira qualidade, não perca tempo. Terminando esse vídeo, entre no site do Demais Educativo, www.demaiseducativo.com.br, ou então, como eu disse, siga as redes sociais, não sei se eu disse, André, né? Siga as redes sociais do colégio, @demaiseducativo. Siga também as redes sociais dos convidados, eu vou colocar aqui embaixo as redes sociais, o @ deles, tá? E venha até o Colégio Demais Educativo, faça uma visita, converse com a Adriana, que é a pessoa que atende lá, faz o atendimento aos pais. Vocês serão acolhidos e certamente gostarão do ambiente escolar e, visto aqui, adorarão a parte do PIES, a parte do inglês. Vão ficar encantados com a sala da Silvia. Venham conhecer minha sala. Exatamente. É isso, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E vocês vão lá, já apertam o inscrever-se, aperte o sininho, sigam o Colégio Demais Educativo em todas as redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, Facebook, para ficar por dentro de todas as novidades. Não só do Demais Educativo, mas aqui no Pode Mais, nós falamos sobre os mais diversos assuntos inerentes à educação e criação de filhos. Muito obrigado por vocês terem assistido mais esse episódio e até uma próxima.